E começando com um gráfico já muito interessante, que alguns de vocês já devem ter visto no passado, que captura a perda de poder de compra do real. Normalmente se fala da taxa de inflação, que é o ritmo de aumento de preços, e o lado oposto, ou inverso da taxa de inflação de preços, é o quanto que a moeda está valendo menos, o quanto que ela está perdendo de valor. E é justamente este gráfico, então, que eu coloco na tela, usando já o IPCA de setembro, que foi também divulgado nessa semana, que registrou 4,42% de aumento anual, agora em setembro de 24, e usando esses dados a gente pode observar o quanto que o real perdeu de valor desde 94, quando começou a circular, até o momento. Então, R$ 100 de 94 hoje compram apenas R$ 12,25. É a mínima do real, ele nunca valeu tão pouco. O seu preço caiu. Mais de 80% de perda de poder de compra, ou quase 90%. Mas como estimar isso na prática? Há algumas metodologias, eu vou mostrar aqui duas para vocês. Uma que é bem conhecida, inclusive é publicada pela revista britânica The Economist, que é chamada de o índice Big Mac, que é comparar o preço do Big Mac no Brasil com o preço do Big Mac nos Estados Unidos, e dividindo um pelo outro, nós chegaríamos o que seria a essa taxa de câmbio. Então, o Big Mac seria a expressão do poder de compra das duas moedas. Pois bem, usando aqui até um aplicativo de entrega, a gente pode ver que no Brasil, neste momento que eu vi o preço, um Big Mac está custando R$ 26. E eu também olhei rapidinho aqui na internet o preço de um Big Mac nos Estados Unidos, que é $5,99. Então, se nós dividirmos R$ 26 por $5,99, chegaríamos ao valor de R$ 4,34. Essa seria a taxa de equilíbrio, seguindo a teoria da paridade de poder de compra entre as duas moedas. Para ficar claro, caso alguns de vocês não tenham entendido, porque eu afirmo que o real brasileiro perde poder de compra mais rapidamente que o dólar, é simplesmente pela taxa de inflação brasileira, que costuma ser mais alta que a do dólar. Historicamente, foi assim, com raríssimas exceções. Como a gente pode ver aqui também neste gráfico, a inflação brasileira comparada com a americana, utilizando o CPA, o IPCA, utilizando o IPCA e o CPI americano, a gente pode notar que aqui as barras em azuis é quando o IPCA é superior ao CPI. E isso vigorou por praticamente todo esse período aqui de 99 até o momento. Com raríssimas exceções, assim, quase zero lá em 2006, depois um breve período em 2008, e depois aqui na pandemia também, quando o Brasil apresentou uma taxa de inflação mais alta que o dólar, logo em 2021, e depois quando a nossa taxa aqui PCA começou a cair, em relação ao restante do mundo, e a do dólar subiu rapidamente, e até inverteu. Chegamos aqui à taxa de inflação americana superior à brasileira. É algo raro de se ver, e agora já voltamos ao normal, em que a nossa taxa está consistentemente 2%, mais ou menos, acima da taxa americana. Então, esse é o motivo pelo qual o real brasileiro se deprecia mais rapidamente que o dólar, e por isso a taxa de câmbio, a tendência de longo prazo é sempre para cima. Porque há sim uma expectativa de piora do fiscal ou de descontrole e de trajetória de dívida ascendente. Essa é uma preocupação muito presente e eu diria que é a principal, e esses ruídos da política que eu já mostrei em vários vídeos passados, analisando profundamente o fiscal brasileiro, isso ajuda a exacerbar esses movimentos. O câmbio descola mais. E quando eu digo descola dos seus fundamentos, descola justamente desse gráfico. Pô, deveria estar mais apreciado, e não está, porque há um pessimismo, há uma perda de credibilidade na margem, sim, há uma perda de credibilidade, e os investidores, mercado, doméstico, estrangeiro, estão lá precificando e colocando o real nas alturas. E o câmbio é sempre um termômetro importante. Então hoje o fiscal é um grande elemento de desconfiança e que acaba levando a nossa moeda a um nível de desvalorização maior do que estaria justificado apenas pelos seus fundamentos.